Se você quer saber como estudar temas complexos e aprender o mais rápido possível e gerar conteúdo de valor, fica nesse vídeo que vai ter em torno de 10 a 15 minutos que eu vou te mostrar como isso acontece. Eu sou Daniel Portilho, sócio fundador da Dexor e da Arte do Caminho, e quero trazer para vocês, que as pessoas no treinamento falam muito isso comigo, alguns livros, alguns temas que eu acabo lendo, enfim, me pedem indicação de livro, leitura e tal. E eu quero trazer um livro que eu li recentemente, que ele não traz conteúdos exclusivos, algo que outros pensadores e especialistas falaram, mas que eu achei muito interessante o recorte, a forma como foi construída e o porquê disso agora, que é o trabalho focado do Cal Newport, Como Ter Sucesso em um Mundo Distraído, e aqui que foi o que ele me ganhou. Em inglês seria Deep Work, que é o trabalho profundo, traduziram como trabalho focado, né? Aplicando o método Deep Work no trabalho e na vida. Então a primeira coisa legal desse livro que é importante trazer é o que significa um trabalho profundo, ou um trabalho focado versus um trabalho superficial. O trabalho profundo é aquele trabalho em que é necessário em que você tenha atenção em um alto grau cognitivo nesse trabalho. Construir um bom relatório, você conseguir fazer alguma análise de relatório, você conseguir construir uma ideia do zero, construir um TCC, um artigo científico, você construir um bom dashboard, analisar bons indicadores. Ou seja, o trabalho profundo tem a ver com pensar sobre o pensamento, tem a ver com estratégia, tem a ver com criatividade, né? Então, seria esse um pouco do contexto do que é esse trabalho mais focado, em que exige um alto grau de atenção e energia que você tem. Já o trabalho superficial seria aquele trabalho em que você faz 2, 3 coisas ao mesmo tempo, para um pouquinho, olha um celular, responde um Teams, aí responde alguém que te interrompeu, você volta. Seria um trabalho que tem uma tendência de ser tarefa, não gera alto valor no sentido de inovação, criatividade, e tende a ter muitas interrupções. E gera aquela sensação de alto desgaste mental, sabe aquela coisa do passei o dia inteiro apagando incêndio com a sensação que eu não resolvi nada? Tem muito a ver com a falta de deep work, tem muito a ver com a falta desses momentos de trabalho focado para o nosso cérebro. Essa coisa de estar fazendo um monte de coisa, hiperestimulando o tempo inteiro e a sensação de não produzir. E aqui a gente acaba entrando no porquê fazer isso, né? Qual que é o valor. Então temos alguns valores aqui, eu vou trazer 3 para vocês. O primeiro é justamente essa questão de você gerar para o teu cérebro a capacidade de perceber que produziu algo, né, com consciência, estado de presença aqui e agora, de uma atividade ter começo, meio e fim. Isso tem a ver com hormônios, tem a ver com algumas outras questões que alongaria muito esse vídeo se eu falasse agora. Então esse é um primeiro ponto. O outro valor que eu acredito que o Deep Work tenha, e que também o Cal ele aborda no livro, é a nossa capacidade, como eu já falei, de aprender rápido algo que é complexo. Como é que a gente consegue aprofundar em algum conteúdo, conseguir absorver aquele conteúdo e aprender uma nova tecnologia, como usar uma nova IA, ou como lidar com temas complexos, analisar um planejamento estratégico, um plano de negócio, um plano de vendas com alta qualidade, né? Entendendo realmente o que acontece ali. E o outro valor que ele traz, que também para mim faz muito sentido, é a gente conseguir construir conteúdo autoral. Né? Autoral no sentido, não é que foi você que fez assim, né? Eu estou aqui fazendo um conteúdo que sou eu, mas autoral no sentido de inovação mesmo, uma ideia nova, uma proposta nova. E hoje, que é uma crítica que ele traz que eu concordo, a gente está numa sociedade em que as pessoas não entendem o significado das palavras, não aprofundam nos temas, né? O que significa liderança, segurança psicológica, o que significa democracia, o que significa estratégia, o que significa sinergia, o que significa, percebe? Cultura. Então as pessoas hoje não têm esse grau de profundidade necessário, elas não conseguem ficar em vídeos longos, em temas longos, com qualidade, né, de escuta ali. Então as próprias métricas de mídias sociais trazem isso. Eu sofro muito porque eu não consigo fazer vídeo curto. E a gente está num movimento de pasteurização de conhecimento, né? Muita gente falando a mesma coisa, cada vez mais terceirizando para IA a produção de conteúdo e a produção de arte, a produção de imagem, a produção de, enfim, N fatores, o que fica tudo meio parecido.
Então, acredito que tem a ver com esses aspectos. E quando a gente pensa em habilidades do futuro, para a carreira, para a liderança, para uma equipe, conseguir inovar, conseguir pensar algo diferente e lidar com temas complexos é algo essencial. Então, eu acredito que sejam pontos importantes aí. Eu vou acrescentar um outro item de valor que eu vejo, que é o momento da nossa vida, ou vários momentos, talvez você já tenha passado por isso, de conseguir ir além do que você conhecia, construir um novo entendimento sobre algo, o tal do insight, né? Conseguir perceber algo diferente do que você percebia, ou produzir algo que você não se achava capaz. Isso dá um alto grande de autoestima, sabe? É muito bom para a nossa autoestima conseguir escrever algo que você nunca imaginou que fosse capaz, ou produzir algo que você não achou que fosse capaz. Então, eu acho que tem uma coisa também da gente conseguir florescer os nossos talentos, as nossas virtudes, a nossa capacidade de entrega para o mundo como um todo. Então, esses são alguns valores do porquê fazer isso, né, nesse momento. E o Call, ele traz 3 filosofias, 3 princípios que dá para você utilizar no seu dia a dia. O primeiro é o monástico. O monástico, imagina um monastério. Você conseguir tirar longos períodos, 15 dias, um mês, tem gente que consegue até mais, para se dedicar a algum tema. Uma pessoa que a gente pode pensar, o próprio Bill Gates, no documentário Decodificando Bill Gates, algo assim. Vou pedir para o pessoal botar aqui. Que fala que o Bill Gates tira o Think Week, né, a semana do pensar, em que ele se isola numa casinha, num chalezinho, com vários livros, Coca-Cola, se eu não me engano, Coca-Cola Diet, e ele fica lá lendo, estudando, pensando. Então, o monástico seria esse princípio de você tirar longos períodos sem interrupção. Muitos escritores fazem isso, né? De ir para algum lugar, alugar um espaço, ficar lá, né, se dedicando àquilo. É legal que a gente consegue ver isso com banda, para produzir música também, né? Então, isso seria a filosofia monástica. O bimodal, que é um pouco mais realista na minha visão para a maioria das pessoas, é você separar durante a semana períodos longos para produzir. Então, por exemplo, toda sexta-feira, ou uma segunda-feira e uma sexta, uma quarta, né? Enfim, depende muito da tua rotina, tirar períodos inteiros para estudo, né? Conseguir pegar ali de 8 a meio-dia, de 9 a meio-dia direto para se dedicar a algum estudo. Às vezes eu consigo fazer isso, dependendo muito do fluxo que eu estou aqui nas empresas, e aí normalmente eu faço isso para construir conteúdo, ler um livro com profundidade de uma vez só, porque eu quero, né, matar aquele livro o mais rápido possível, finalizar o livro para construir alguma coisa. Mas também tem essa questão da gente conseguir não ter ruídos, não ter nada e as pessoas entenderem como funciona a nossa agenda. Então aqui é uma questão de interrupção que esses momentos bimodais você pode ter dificuldade para fazer. O outro, mas veja, que no final eu acho que é um dos melhores para começar. O outro é o jornalístico. O jornalístico é você conseguir pegar espaços que você tem na sua agenda hoje livre e estudar com profundidade. Eu, sem querer, fazia isso no passado, faço até hoje ainda, mas quando eu tinha mentorias marcadas uma atrás da outra numa empresa, assim, tinha 4 mentorias, 5 mentorias num dia, ou um processo de coaching executivo, enfim, às vezes eles atrasavam. E nesse período de atraso eu ficava bem, né, putz, o cara tá atrasado, o que eu vou fazer? E eu comecei a levar livro. Então, o período de atraso eu lia. Dava para ler umas 2, 5, dependia muito do atraso. Às vezes a pessoa nem aparecia. Eu acabava lendo bastante. Ou em voos, né? Então, o jornalístico é essa filosofia de você conseguir ter tempo, os buraquinhos de tempo que você tem na tua agenda para conseguir estudar. Bom, então vamos aqui ao problema desses. O monástico, conseguir parar tanto tempo para se dedicar. O bimodal, interrupções, né? E o jornalístico, você tem que ter a habilidade muito grande de entrar em foco rápido. Então, hoje, o Call recomenda isso, que não seja a primeira modalidade que você comece. Por isso que o bimodal me parece o melhor dos formatos para se começar. E aí tem algumas regras, né, que você pode aplicar a partir de hoje, mas que eu tenho algumas ressalvas. O Call, ele traz de 60 a 120 minutos. Eu não começaria com 60 minutos, ainda mais hoje que o hábito de estudo de profundidade está mais difícil de se ter. Começa com 10 minutos, sabe o bimodal? Separa 3 vezes na semana 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, experimenta como é que vai ser isso. Até para as pessoas ao teu redor no trabalho ou na tua casa se adaptarem que você tem esses momentos de foco na agenda. Precisa estar na agenda. Eu lembro que num outro trabalho que eu tive, numa outra consultoria antes de fundar a Dexo,
eu botava assim: estou estudando, por favor, não insistir com outras agendas. Então é importante explicar para as pessoas e falar que esse é um movimento que você vai focar para estudo, para produzir, para aprofundar em algum conhecimento. Se você trabalha em áreas de open space, tenta buscar um espaço, né? Tem aquelas cabines de reunião, pega aquela cabine para estudar, ou usa fone para não ter nada que te atrapalhe. Aqui na Dex a gente usa cartão vermelho, amarelo e verde. Vermelho é quando não pode ser interrompida, amarelo que é uma atividade no meio do caminho e verde que é superficial, que a pessoa está tranquila ali para poder falar. Então são alguns métodos que você pode ter para separar esses pequenos blocos e vai aumentando com o tempo. E é importante transformar isso em ritual, né? Esse espaço, avisar as pessoas, botar na agenda, ser um lugar minimamente confortável, mas não confortável demais ao ponto de dar sono, né? Possível uma cadeira confortável, uma mesa legal, tal, para você se dedicar a isso. E vai aumentando o tempo, porque para virar um hábito precisa de tempo. Pode levar até 6 meses, 8 meses para isso virar um hábito para você e para as pessoas ao seu redor. O outro ponto que ele traz, que é bem importante e faz muito sentido, é abraçar o tédio. Eu não gosto de chamar de tédio, eu gosto de chamar de paz, momentos de paz. Porque hoje a gente hiperestimula o cérebro o tempo inteiro. Então eu estou aqui trabalhando no computador e tal, aí eu paro, já pego o celular, olho a televisão, falo com alguém, volto para o celular. Então a gente acaba mantendo o cérebro hiperestimulado, ele não tem momento de pausa, né? E estímulos externos. O grande ponto aqui quando ele fala de abraçar o tédio, e para mim é abraçar a paz, porque a gente confunde tédio com paz, é conseguir fazer nada, sem nenhum estímulo, e começar a observar os próprios pensamentos, começar a observar o que está acontecendo dentro da sua cabeça, sem nada fora. Pensar sobre algo com mais profundidade, sobre os seus valores, sobre o que é importante nesse momento, sobre como está a sua semana, sobre o que você acabou de fazer durante as últimas horas. E é muito comum, quando a gente fala tem estudos que mostram isso, ficar vendo um monte de informação rasa, você não sabe o que acabou de passar em 5 minutos. Isso gera uma dissociação, isso ele não fala no livro, mas gera uma dissociação cognitiva mesmo. É como se você estivesse num estado de latência constante, sabe? Meio sem conseguir, meio zumbi. Então é importante a gente aprender a ter menos estímulos e pensar, voltar a pensar. E aí acaba que a outra dica que ele dá faz sentido, e aí tem que ver como é que você consegue fazer isso, que é sair de rede social. E para pensar, qual que é a utilidade real da rede social na sua vida? Para quê? O que ela agrega? O que isso gera de valor? Se você não pode sair, como é o meu caso, eu não posso sair de redes sociais, até pela questão do meu trabalho, enfim, eu tento ter muita estratégia de como eu utilizo. Então, meu celular não tem notificação nenhuma de redes sociais, eu uso todas elas no computador, quando possível. Às vezes eu estou viajando e preciso instalar ali por algum motivo e eu acabo apagando. Negocio com as pessoas que são importantes nesse sentido, né, pessoais, e aí eu acabo usando o menos possível as mídias sociais, que eu tenho grandes ressalvas. E se não der, ver qual que é a melhor estratégia para você. E aqui eu também vou somar IA. O uso constante de IA, daquele estímulo de estar mandando informação, ela te respondendo, tem uma lógica semelhante a partir do momento em que você não aprofunda no seu pensamento. Óbvio, tem gente que usa IA com um alto grau de profundidade, com alto grau técnico, mas exige deep work para saber utilizar a IA da melhor forma possível. Então, mas a grande questão aqui é tirar o máximo de estímulos possíveis nos momentos de ócio, de paz, né? Não é terminar de almoçar e ficar rolando o celular. E tentar drenar tudo que é superficial. Aqui a gente acaba conectando com aquele livro Essencialismo, né? De entender o que é importante pra gente, de entender que a gente muitas das vezes tá olhando para uma tela e tem uma pessoa na nossa frente que é muito importante da gente se conectar. Isso tem questões de neurociência que não dá tempo de eu abordar agora. E são dicas muito fáceis de utilizar, fáceis no sentido prático, mas a questão do vício cognitivo, de estar hiperestimulando, que é o grande desafio. Espero que te ajude. Se quiser que eu aprofunde mais nesse tema, ou conecte com o Essencialismo, que é um outro livro, ou até o próprio Estado de Flow do Mihaly, que tem muito a ver com esse tema do Deep Work, e outras metodologias que eu possa utilizar, comenta aqui embaixo que a gente segue nesse debate. Espero que te ajude a ter mais trabalhos focados, que você consiga ter mais aprendizagens complexas e gerar conteúdos autorais que eu tenho certeza que você tem a capacidade de gerar.